Oi, queridos, tudo bem? Eu me chamo Ana Gabriela e esse é o Scoop Killer, um podcast sobre casos criminais de assassinos em série. Esse já é o nosso terceiro episódio, então já tem mais 2 episódios disponíveis aqui para vocês assistirem. No primeiro episódio, a gente fala aí sobre o caso do Ted Bundy e também comentamos um pouco sobre como foi feita a cobertura jornalística desse caso. Já no segundo episódio, a gente traz a psicóloga Francine Rebelo. Com ela, a gente comenta aí alguns termos mais técnicos e a gente também comenta a explicação de mais ou menos como funciona a mente do psicopata e o porquê do público ter tanto interesse em assuntos de crimes mais hediondos. Nesse terceiro episódio, a gente vai comentar aí 2 casos de assassinas em série mulheres e que ficaram bem famosos não só pela forma como tudo aconteceu, mas também pela forma como tudo foi abordado pela mídia e pelo resultado aí de todo o julgamento e de todo esse processo. E para dar início a esse episódio, a gente vai falar aí um pouco da Nanny Doss, que ficou conhecida como a Vovó Sorriso. A Nanny, ela nasce no Alabama e ela passou a sua infância inteira aí numa fazenda onde ela morava com a família. A família dela era uma família muito restrita, então ela não podia nem mesmo ir à escola e por conta dessa criação, né, um pouco mais rígida, ela decidiu se casar muito cedo. Então ela se casa aos 15 anos com o Charlie. Ela se casou após 4 meses de namoro, então eles não se conheciam muito bem, né? O que ela não esperava era que, quando ela se mudasse para morar com o marido, a sogra também moraria com eles. E a sogra se mostrou aí uma pessoa também extremamente controladora. Eles passam 8 anos casados. Durante esse casamento, eles têm 4 filhas e 2 dessas filhas morrem de uma coisa chamada de SMSI, que é Síndrome de Morte no Berço, que antigamente era quando um bebê morria muito prematuro e não se tinha aí uma explicação ao certo do porquê isso acontecia. O Charlie acaba pedindo divórcio porque ele desconfia da morte dos bebês e não entende muito bem como que aquilo aconteceu e acaba achando que a culpa poderia ser da Nanny. Logo após o divórcio, ela começa a procurar por um novo parceiro numa coluna de jornal chamada Corações Solitários. Era uma coluna onde as pessoas publicavam cartas à procura de relacionamentos. E lá ela encontra o Frank, que mais tarde se mostra ser um homem muito violento. Por conta dessa violência que ele comete aí contra ela, ao invés de decidir se separar, toma a decisão de batizar o uísque dele com arsênico líquido. E o Frank, ele tinha um estilo de vida muito boêmio, nada saudável. Então, quando ele vem a falecer por conta do arsênico líquido, ninguém desconfia da Nanny porque acham que é, na verdade, por conta do estilo de vida dele. A Nanny, então, fica com todas as posses do Frank, inclusive o seguro de vida dele. E ela volta aí à coluna Corações Solitários para procurar por um novo marido. Então, ela se casa com o Harley, que além de alcoólatra, também era muito mulherengo. Isso tudo causava ciúme na Nanny e ele acaba tendo a sua comida envenenada e morrendo também. Mais uma vez, a Nanny fica com o seguro de vida aí do seu marido, né? Então ela já tinha posses. E ela resolve fazer um upgrade para uma espécie de Corações Solitários Plus, onde ela pagava $5 ao mês ao jornal e recebia na sua casa nomes de sugestões de pessoas que talvez fossem agradar a ela. É dessa forma que ela conhece o Richard, que acaba tendo o mesmo destino dos outros maridos. É somente no 5º marido que as pessoas começam a desconfiar da Nanny, porque o Samuel, que é o 5º marido, ele tinha um estilo de vida mais saudável, ele era considerado um homem muito certinho, né, dentro ali dos padrões da sociedade da época. E também porque o médico do Samuel, ele não assina o atestado de óbito dele, já que no dia anterior ele já tinha ido lá apresentado algumas queixas, porque a Nanny já tinha tentado envenená-lo no dia anterior. Depois disso, eles conectam a Nanny a todos esses outros assassinatos, inclusive assassinatos de alguns netos, bebês que morreram na presença dela, de forma completamente misteriosa, assim como as 2 primeiras filhas. Eles também conectam ela aí à morte da sogra do seu 3º casamento e da mãe da Nanny, que morreram aí de forma misteriosa enquanto a Nanny cuidava delas. Ela confessa apenas a morte dos maridos, dizendo aí que era só uma forma de defesa, porque eles eram muito violentos com ela e não a tratavam bem. Durante o julgamento, ela ganha aí esse apelido de Vovó Sorriso, porque ela deu muitas entrevistas, e em todas as entrevistas ela sempre aparecia com um sorriso enorme no rosto, sempre tentando passar a imagem de uma pessoa simpática e inofensiva. Ela fica 90 dias em um hospital psiquiátrico, e lá ela diz que ela gostava muito da fama que todas essas tragédias trouxeram para ela, já que lá no hospital ela era tida como uma pessoa muito tranquila e muito querida por todos. Ela foi condenada à
prisão perpétua, e lá na cadeia ela dizia que lá sim ela conseguiu a vida que ela não conseguiu com nenhum dos maridos, onde ela sempre conseguia assistir televisão a hora que ela queria e era tratada muito bem. Ela acaba falecendo anos depois por conta da leucemia. A Nanny era fria, mas os jornais eles faziam questão de retratar ela como uma pessoa muito inocente, muito inofensiva pelo fato dela ser uma senhora, né? Mas a gente sabe que ela era uma pessoa mortal. Inclusive, em uma das entrevistas aí que ela dá, um dos apresentadores diz pra ela que se ela parecesse muito bonita nas entrevistas, pode ser que ela conseguisse aí um novo marido. E ela faz uma brincadeira dizendo que mataria por isso. Então é um caso que não foi levado a sério pela mídia e, por consequência, pelas pessoas ao redor. Outra curiosidade é que o juiz não deu pena de morte para Nanny porque ele não queria ser o primeiro a condenar uma mulher no estado de Oklahoma. Esse caso, ele foi baseado muito em um livro que também é da Dark Side, ele se chama Lady Killers, e dentro desse livro a gente percebe que as mulheres, elas tendem a matar de uma forma mais silenciosa, e o veneno é a principal arma usada por elas. Alguns dizem que isso é para evitar aquele confronto direto, aquele impacto direto que geralmente a gente vê nos casos de assassinos em série homens. Já no segundo caso que eu vou trazer hoje, é um pouco diferente, porque ela não age sozinha, a Carla, a gente vai falar também sobre a Karla Homolka, e ela agia junto com o marido. É um caso que resultou em um julgamento completamente injusto. E a gente vai falar um pouco aí sobre o caso da Karla Homolka e do Paul Bernardo. A Carla e o Paul, eles ficaram conhecidos aí como o casal Barbie e Ken de assassinos em série. O que não é legal, a gente já viu algumas problemáticas sobre esses apelidos que acabam dando aí para assassinos em série. É uma forma meio que de aliviar toda essa tensão em volta desses crimes e de fazer uma certa chacota, né, com essas barbaridades que aconteceram. Bom, mas enfim, o Paul ele já tinha essas tendências um pouco mais violentas desde muito novo. Ele vem de um lar abusivo, onde o pai ele abusava física e psicologicamente da mãe, assim como outros casos que a gente já viu. E na infância, ele era considerado um garoto muito legal, muito tranquilo e muito bem apessoado também, assim como no caso do Ted Bundy. Aos 16 anos, ele descobre que a mãe traiu o pai dele e que ele também era fruto de uma traição. A gente viu isso também no caso do Ted Bundy, eles têm algumas similaridades. E a partir desse momento, o Paul ele também começa a nutrir aí esse sentimento de ódio muito forte pela mãe. Todas as namoradas dele relatam que ele era extremamente ciumento, extremamente possessivo e violento, e era por esse motivo que elas sempre terminavam com ele. Nessa idade, ele começa a descobrir algumas tendências sexuais um pouco estranhas e um pouco violentas. Ele abusa sexualmente de 4 mulheres antes de conhecer a Karla Homolka. A Karla, segundo relatos, era uma menina muito tranquila, teve uma infância completamente normal, e a partir da sua adolescência, ela começa aí a vestir roupas mais escuras, usar maquiagens mais pesadas e pesquisar sobre assuntos mais assustadores, sobre suicídio, sobre morte, e ela acaba descobrindo aí esses desejos sexuais também violentos, assim como o Paul. Eles se conhecem quando ela tinha apenas 17 anos e ele 22, e no primeiro dia eles já ficam juntos, já conversam bastante e descobrem aí que tem muita coisa em comum, inclusive esses desejos sexuais estranhos. A Karla gostava bastante do jeito abusivo do Paul, isso é uma coisa que a gente tem em relatos mesmo, e ela inclusive influenciava ele a ser mais violento. Com apenas 2 meses de relacionamento, eles já se casam e em determinado momento o Paul conta pra ela sobre os abusos que ele cometeu no passado e ela diz pra ele que tá tudo bem e que ele poderia fazer de novo. Os casos de abuso sexual só aumentam e um retrato falado do abusador é feito. O retrato falado era muito igual ao Paul, então ele é chamado à delegacia, mas como todo assassino em série, ele é dotado de muito carisma e o fato dele estar noivo também influenciou aí para que ele fosse desconsiderado. O primeiro crime que eles cometem juntos é contra a própria irmã da Karla, Tammy Homolka. O Paul ele diz para Karla que ele tem interesse na menina, que na época tinha só 15 anos, e ela diz que vai dar a menina como um presente de Natal para ele. Ela rouba da clínica onde ela trabalhava, clínica veterinária onde ela trabalhava, alguns remédios para dopar a menina. Porém, esses remédios acabam causando a morte da Tammy, já que ela erra a dosagem e também misturaram os remédios com álcool. A menina acaba
falecendo e a causa da morte é dada como acidental. O casal se muda e continua cometendo seus crimes normalmente. Foi um total aí de 3 assassinatos e diversos estupros. O Paul, ele começa a piorar os abusos contra a própria Carla, tanto físicos quanto psicológicos. Então, a família da Carla influencia ela aí a denunciar ele e aí a um hospital também. Tem imagens dela com o rosto completamente roxo. E quando ela denuncia ele, a polícia faz essa conexão aí da violência dele com todos os crimes de abuso e os relatos da Carla. Ela percebe que a polícia tá chegando muito perto de descobrir o que tá acontecendo, então ela mesma vai até a polícia e diz que o Paul é o estuprador que tá todo mundo procurando. Porém, no depoimento dela, ela diz que ele era um homem muito abusivo e que obrigava ela a participar dos crimes. Ela faz um acordo onde ela cumpriria apenas 10 anos pela sua participação nos crimes contra essas garotas, mas o que a polícia não esperava era que 2 anos depois eles fossem encontrar aí fitas em que o Paul e a Carla gravavam durante os abusos. Então, eles veem nessas fitas que a Carla ela era tão ativa quanto o Paul durante os abusos. O que eles não têm certeza é da participação dela nos assassinatos, já que um jogava a culpa pro outro e essa era a única parte em que eles não filmavam. A pena da Carla foi minúscula em comparação com os crimes que ela cometeu e o Paul ele pega prisão perpétua. Como todo serial killer, o Paul ele tinha diversas fãs que mandavam cartas pra ele e a Carla ela foi solta em 2005 e vive em liberdade até hoje. Eu acredito que o mais chocante no caso da Carla e do Paul é justamente esse resultado de julgamento, né? Essa sentença tão injusta, tão insatisfatória. Hoje ela vive em liberdade, inclusive a gente tem fotos dela aí rodando, circulando, ela mora no Canadá. É uma sentença muito insatisfatória, muito injusta, que causa revolta até hoje, mas que não é mais tão comentada e não é mais tão interessante quanto a temática Barbie e Ken, o casal assassino. No próximo episódio, a gente vai contar com a presença do jornalista Thiago Freire, que trabalhou com jornalismo policial por mais de 10 anos. E ele vai contar aí pra gente um pouco mais sobre como é vivenciar o jornalismo policial e também trazer uma visão aí sobre casos absurdos que acabam nos cegando com essa temática tão impactante e a gente deixa de lado a história real. É isso, muito obrigada pela sua audiência, eu espero você no próximo episódio e não esquece de assistir os episódios que já estão disponíveis aqui. Tchau!